Mais um jogo sem vencer. Fala, meus amigos, nós tivemos ontem a partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 e o Vasco completa 9 jogos sem vencer. E o grande destaque na partida de futebol de ontem foi um pouco difícil, né? Talvez não tenhamos tido um destaque assim na partida. A partida começou com o Palmeiras tomando a iniciativa, apesar de estar jogando fora de casa, né? E o Vasco, pelo contrário, começou com uma postura um pouco mais defensiva, né? De contra-ataque, esperando o Palmeiras. Porém, o Palmeiras segue com as mesmas dificuldades da era Luxemburgo. O time não consegue ter criatividade para atacar. Simplesmente tem jogadores de qualidade no seu ataque, mas não consegue criar o suficiente para converter essas jogadas em chances claras de gol. Então, assim, o Palmeiras ele foi melhor no primeiro tempo, só que não tanto, né, quanto se esperava. Né, o jogo foi bem paradão, né? Nós tivemos duas defesas bem sólidas de ambos os lados e acabou que o primeiro tempo foi bem chato, essa é a verdade. No segundo tempo, aos 27 minutos, tivemos um pênalti marcado a favor do Palmeiras, né? Neto Borges marcou o pênalti em cima do Lucas Lima, que o Luiz Adriano bateu e o Fernando Miguel até defendeu, né? Mas no rebote o Luiz Adriano acabou empurrando para dentro do gol, né? Fazendo o gol do Palmeiras. Acontece que o Vasco, ele, apesar de começar a partida com uma postura bastante defensiva e o Palmeiras tomando as iniciativas e no ataque, isso trocou depois que o Palmeiras fez o gol, né? O Vasco tentou atacar um pouco mais e o Palmeiras ele ficou numa postura um pouco mais defensiva, né? Esperando o contra-ataque. Aliás, estava jogando fora de casa, né? O técnico Abel Ferreira acabou de chegar, ele iniciou o trabalho agora. Então a verdade é que é importante para ele mesmo é ganhar nesse momento, para que desse continuidade nessa boa fase que o Palmeiras está. Aliás, são 6 vitórias nos últimos 6 jogos, né? 3 dessas vitórias são no Campeonato Brasileiro. O Vasco, apesar de tentar atacar, né, e empatar o jogo, nós vemos que o time possui uma deficiência técnica muito grande no seu ataque e foi muito improdutivo. Até teve 2 chances ali no segundo tempo, uma com o Andrei, no chute de fora da área, e outra com o Cano, uma bela jogada. Cano que, por sinal, não faz gol há muito tempo, nem lembro a última vez que o Cano fez gol. E para quem no começo do ano era o melhor atacante do Brasil, era o artilheiro do Brasil e tudo mais, né, iludiu muitos torcedores vascaínos. Ele que mostra bastante limitação técnica. Como eu falei no início do vídeo, é mais um jogo sem o Vascão ganhar. São 9 jogos. Nos últimos 9 jogos o Vasco teve 7 derrotas e 2 empates, o que torna a situação do Vasco extremamente preocupante. Aliás, o time está na 17ª posição, né, na zona de rebaixamento. E como se não bastasse, o problema não é só dentro de campo. Nós vimos no final de semana que nós tivemos uma eleição bastante complicada e que segue indefinida. Então o problema do Vasco vai muito além das 4 linhas. O problema do Vasco é também em sua diretoria, né, que eu nem sei o que dizer. A verdade é que o problema do Vasco é tão grande, chega a ser triste ver um time de tanta tradição, de uma grandeza enorme, está passando por um momento como esse. Outra coisa que eu disse no começo do vídeo é que nós não tivemos assim um destaque claro. Talvez o Vinha ali tenha sido realmente o melhor da partida, né? Que é um jogador bastante constante, o lateral esquerdo do Palmeiras. Mas assim, se nós estivéssemos falando de uma luta de UFC, certamente o destaque seria essa chave de braço, né, que o Léo Matos tomou do Felipe Melo e que, por incrível que pareça, não foi marcado nada. Felipe Melo não tomou cartão,
não foi marcado pênalti, não foi marcado nada. O Felipe Melo, inclusive, acabou saindo lesionado de campo, né? Torceu seu tornozelo e não atua mais no ano de 2021, né? Infelizmente ele teve uma séria lesão e acabou ficando fora pelo menos desse ano. Na próxima rodada o Vasco pega o Sport fora de casa, o jogo vai ocorrer no sábado e o Palmeiras vai pegar o Fluminense, né? No sábado também, o jogo vai ocorrer em São Paulo. Fluminense que inclusive também perdeu ontem. Perdeu por 1-0 para o Grêmio. Um jogo que talvez tenha sido um dos piores jogos do Fluminense no ano. O Fluminense não conseguiu criar basicamente que nada, sua ideia de jogo não funcionou em momento nenhum do jogo. O Grêmio veio com uma proposta muito clara, né, de fazer o gol e jogar no contra-ataque, foi isso que ele conseguiu. Porque logo aos 27 minutos do primeiro tempo, o Grêmio achou um gol com o PP, uma jogada onde o Luiz Fernando acha uma bola entre os zagueiros, né? Achando o Churin, né? Atrás dos zagueiros, e ele bate cruzado encontrando o PP, que só empurrou pro gol. E depois disso, o Grêmio só se aproveitou da tentativa do Fluminense de atacar, de produzir alguma coisa. O Grêmio esperou e foi sempre muito perigoso nos contra-ataques, principalmente com o Ferreira no segundo tempo, que foi um dos destaques. O Grêmio foi muito eficiente em sua proposta, estava bastante desfalcado, e o Fluminense só não tomou mais gols porque foi salvo pelo Muriel em algumas chances que o Grêmio criou. O Grêmio vem bem no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense, apesar da derrota, continua no G6, né, o que é muito bom. O Odair Hellmann tem feito um trabalho relativamente bom, né, para o que é o elenco do Fluminense, mas dessa vez não foi o suficiente para conseguir pelo menos o empate com o tricolor gaúcho. No próximo jogo, como eu falei, o Fluminense vai pegar o Palmeiras fora de casa e o Grêmio vai pegar o Ceará em Porto Alegre. Minha galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, curta, comente o que você achou do jogo e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, do Facebook, sei lá, qualquer grupo que você tiver aí, compartilha para quem é vascaíno, para quem é tricolor, tá vendo esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Valeu!